Olá, rica noite para você. Sou Nora Miller, professora, autora, coach, criadora do blog Vivo Que Você É e praticante EFT. Já tem 7 anos. Cristiana, rica noite para você. Seja bem-vinda. Uma alegria ter vocês por aqui. Hoje é sexta-feira, meio de feriado, 8 de setembro de 2017. Agradeço a presença de todos que estão chegando por aí, que estão vindo, participando. Tem as lives anteriores, tem lá, eu estava fazendo as contas, já são 54 lives. O blog tem 7 anos. As lives estão todas postadas no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Você encontra as lives anteriores. Rosimara, rica noite. Aproveitar e desejar minha felicidades para todos os terapeutas, pessoas que estão sempre empenhadas em fazer o melhor pelo outro, o melhor pelo próximo. Elida, rica noite para você. Seja bem-vinda. E a todos os outros também que estão presentes. Mariângela, rica noite para você, seja bem-vinda. O assunto hoje é muito intrigante, convicções, tanto as poderosas como não poderosas, né? Como é que a gente identifica isso, como é que a gente percebe esse mecanismo. Cleide, rica noite para você também, seja bem-vinda. Para mim é imensa alegria poder estar aqui hoje, falar mais essa informação importante. E eu sempre procuro estar estudando, sempre trago meus apontamentos para não fugir dos objetivos da noite, né? E Cláudia, rica noite para você, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Gláucia, rica noite, seja bem-vinda também. E é uma imensa alegria poder estar aqui, compartilhar mais essas informações que pode ajudar você a transformar seu ponto de atração, a transformar seus resultados, a transformar a sua vida em cada momento, cada passo. Então a importância. Sandra, rica noite para você também, seja bem-vinda. E nessa sexta-feira, meio de feriado, né? Ontem para nós foi 7 de setembro, o dia oficial da independência do Brasil. E eu pensei, né, que tema poderia trazer hoje que também levasse à independência das pessoas, né? E a independência de todos os tipos. Quando a gente fala nas convicções não poderosas, né? Que é o tema da nossa live hoje. Antigamente chamava de crenças limitantes, e já foi chamado de mitos também. Já foi chamado de paradigmas. Teve um monte de nomes, né? Mas as convicções é quando você tá certo aquilo ali, você não arreda o pé. Mas você precisa saber que essas convicções regem a sua vida. E agora eu vou dizer uma coisa que a neurociência já revela isso. 95% que nos rege na vida é movido por essas limitações inconscientes. Então, a maior parte do tempo, a gente não sabe o que está nos regendo. Jurecê, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, quando a gente não sabe o que está nos regendo, como é que a gente vai fazer para ter resultados diferentes, né? Então, é bacana. Eu tenho aqui uma lista de 103 convicções não poderosas e 103 convicções poderosas sobre a parte financeira, sobre sucesso, sobre poder pessoal. Então, é um universo de coisas para a gente aplicar, para verificar. E muitas vezes a pessoa acaba sobrecarregada, sentindo assim, meu Deus, eu tenho tudo isso para fazer. Vários meus clientes, eles acabam dizendo assim, puxa, Nara, eu vou fazer a lista, que nem tu me recomendou, dos assuntos assim que me incomodam, e é um caderninho cheio. Eu já fiz 5 páginas e eu não consigo parar. Mas isso acontece quando a gente está no início da EFT, né? E até a gente pode fazer uma sequência bacana para aliviar isso, né? Elizabeth, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, as convicções não poderosas, elas são
superativas e a nossa mente, né? Não adianta a gente achar que está entendendo a coisa, que está percebendo a coisa, se isso não está em conjunto com o corpo. O corpo e a mente tem que estar indo para a mesma direção. Então, assim, uma convicção não poderosa, a pessoa pensa a respeito daquilo e sente um desconforto tremendo no corpo. E aquilo é verdadeiro. Numa escala de 0 a 10, por exemplo, aquilo é uma tremenda verdade. E mesmo assim dá um mal-estar. A maioria das pessoas nem consegue perceber como se sente. Ela diz, estou me sentindo mal com isso. Isso é desconfortável, mas não consegue identificar o que é. Então tudo isso faz com que a gente continue sendo comandado pelas nossas convicções não poderosas e faz com que a gente tenha resultados também não poderosos, né? Além dos mesmos, eles não são poderosos. Então, a gente acaba sendo guiado pelas questões inconscientes. E imagina, do que se pensa ao longo do dia, 85% são coisas desagradáveis. Os pensamentos que geram sensações, que geram a vibração que a gente emite para o universo são desagradáveis. Então isso faz com que os resultados só podem ser esses aí mesmo, né? Limitados, não produtivos, totalmente contrários ao que a gente deseja. Que uma coisa é o desejo, outra coisa é o que rege, né? O que rege a nossa emissão para o universo. E a neurociência já confirma isso, essa questão que nós somos comandados por uma parte nossa, né? Um subconsciente que está totalmente desorientado. Não estou falando aqui da intuição, de se sentir conectado, que isso é seriam convicções poderosas, né? Mas nas convicções não poderosas, a gente está na maior parte do tempo ainda, nossos pensamentos ao longo do dia revelam isso e muitas vezes a gente passa por eles batidos. E a gente acaba tendo sensações desagradáveis sem perceber, ou então levados para o piloto automático, que é o pior de tudo, né? Porque quando está no piloto automático, você, além de não perceber, não consegue fazer nada para mudar. E ainda no final acha normal, né? Ou às vezes até estranho, pensei que estava tudo bem, e aí virou tudo de pata pro ar. Ou então não cheguei no meu objetivo. Então a importância, imagina, existe muito mais, né, convicções não poderosas do que essas 103 que eu tenho aqui nessa lista. Mas o interessante é que a gente precisa ver o quanto isso é verdadeiro para nós e perceber o quanto, como a gente se sente no corpo, ok? Então, essa é a grande importância de casar, né? De casar esses sistemas. Quando também a gente está nessa questão das convicções não poderosas, a gente vai estar no estado de alerta, tá com altos níveis de cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse, né? E que faz com que a gente tenha desconfortos que acabam gerando para o universo os resultados aí esquisitos, desagradáveis. Platão, rica noite para você, seja bem-vindo. Então, a importância da gente poder olhar, né, ver essas convicções não poderosas e entender. O primeiro ponto não é o que a gente entende sobre elas, é a união do que eu entendo e principalmente do que eu sinto. E o que eu sinto está no corpo. E é o corpo que rege para onde a nossa vibração está indo e, claro, os nossos resultados da vida. A importância, então, de ter bem claro que não é o que eu penso a respeito da vida, é como me sinto a respeito da vida. E aí vai precisar prestar atenção
nessa sensação no corpo, o quanto as frases ditas em voz alta são verdadeiras e que sensações nos geram no corpo. Eu gosto sempre de reforçar isso. A sensação é que gera uma vibração, que gera uma emissão e que gera um retorno do universo. Então, nunca é o que eu penso o que acontece. Muito difícil, a não ser que aquele pensamento já esteja alinhado com todas essas etapas aí. O pensamento esteja junto com o corpo, emitindo uma coisa legal, uma sensação boa, né? Não adianta só, para mim nunca adiantou, e eu vejo assim, vários especialistas de EFT falam a mesma coisa. Você tem, Heloísa, rica noite para você, seja bem-vinda. É muito bom usar afirmações, mas elas só vão funcionar se o teu corpo tiver se sentindo bem com elas. Se não tiver nenhum ruído. E o que são esses ruídos? O que vem depois que a gente fala aquilo ali em voz alta. Tá? Que sensações tem no corpo, que falas vêm, que diálogos mentais aparecem quando a gente fala as convicções. Tá? Então, a importância das pessoas terem isso não só na sua mente, como também no seu corpo, que é muito bom usar afirmações, mas elas só vão funcionar. Carol, rica noite para você, seja bem-vinda. Elas só vão funcionar quando casar com o que o corpo emite de bacana. Então, se tiver esse casamento, perfeito. Tá? Como várias vezes eu usei, vou conseguir tal coisa. E essa convicção tá no corpo. Aí tá perfeito. Agora, se não tiver no corpo, se a tua escala de notas e a tua sensação de verdade sobre a afirmação for muito pequena, essa nota, numa escala de 0 a 10, por exemplo, que é a mais comum usada na EFT, pode contar que por ali não vai acontecer. Tá? Vai precisar primeiro limpar as convicções não poderosas sobre o assunto, para depois conseguir entrar no efeito verdadeiro das convicções poderosas. E aí eu vou precisar testar. Esse primeiro passo, eu vou precisar testar as convicções. Que nem eu falei para vocês, eu tenho uma lista aqui por escrito 103. Eu quero, em cada encontro, pelo menos testar umas 2 ou 3 e explicar o que tem por trás. Eu sei que às vezes é difícil, né? Nós recém começamos, já tem 15 minutos de live, mas eu preciso entender esse mecanismo. Esse mecanismo tem que ficar claro. Primeiro passo é identificar essas convicções não poderosas. Ok? Se tem uma identificada, ótimo, trabalhe nela. Não sei por onde começar, então por isso que eu tô dando algumas aqui para vocês. Essas que eu vou trabalhar hoje, elas são ligadas a prosperidade, a sucesso, a toda essa área, né, ligada às finanças, a dinheiro, mas você pode usar, né, pode ser que apareça insights, que é muito comum quando a pessoa, o que ela mais precisa quando é falar de uma coisa, pular um outro assunto, quando ela está aberta ali, né, quando ela está trabalhando a EFT para se perceber, pode ser que pule um outro assunto e esse outro assunto venha de encontro na maior urgência a ser trabalhado. E indiferente disso acontecer ou não, é importante na hora que você está ali, você tem uma convicção que você quer trabalhar, você fale ela em voz alta. Dê uma nota de 0 a 10 para quanto ela é verdadeira, onde 10 completamente verdadeira, 0 não tem nenhum valor. E quando você
Depois de dar a nota de 0 a 10, você vê qual é a sensação que lhe dá. É confortável ou desconfortável falar aquela frase em voz alta? Tá? É uma técnica muito usada na EFT, a fala em voz alta das convicções que você quer testar. Okay? Quando são situações, tem outra técnica. Quando são eventos traumáticos, tem outra técnica. Quando são decretos negativos, tem outra técnica, ok? Quando nós queremos falar com os arquétipos, tem outra técnica, é bem versátil, né? A FT é bem versátil, ela serve para tudo. Quando nós queremos falar da saúde, é outra técnica. Então, os pontos são os mesmos, mas como a gente aborda, tem as suas próprias facetas. A FT, ela é muito, o pessoal costuma dizer que ela é muito simples, né? Mas, na verdade, ela, quanto mais específico, melhor. Ela sempre vai funcionar, mas quanto mais específico, melhor. E enquanto a pessoa não tem, ou não fez um curso, ou não tem treinamento suficiente, ou está no início da autoaplicação, tá? É bacana que, mesmo assim, ela se aplique e ela vai pegando experiência também, né? Ela vai se abrindo para sentir os próprios resultados. Então, ela vai se enxergando cada vez mais profundamente, tá? E vai percebendo os detalhes, vai percebendo sua própria especificidade. Mas o interessante é praticar, é fazer, né? É não deixar de fazer, ok? Se manter fazendo, sendo persistente, é uma forma de se dar amor, né? Se dar cuidado, se dar atenção, já que nós somos os adultos que somos. Então, a importância dessa persistência. Então, o primeiro ponto que eu falei é que não adianta a gente pensar, a gente pensa e sente sobre aquele pensamento. O ideal é que seja pronunciado esse pensamento para testar em voz alta. Tá? Dá uma nota de 0 a 10 quanto é verdadeira essa sentença e vê que sensação tem no corpo. Tá? E eu vou passar aqui algumas convicções, tá? Não poderosas e umas convicções poderosas para vocês terem assim, ver como é que é o contraste, ok? Até para perceber qual é a sensação que dá no corpo, porque vão dar sensações diferentes, certo? E até para quem não está acostumado a sentir no corpo, Érica, rica noite para você. Ai, que linda rosinha, coisa fofa. Então, até para quem não está acostumado a perceber o próprio corpo, isso também é um exercício, né? Quando a gente não está percebendo o próprio corpo, a gente não percebe os sinais, desde os mais sutis aos mais complexos, e a gente perde a oportunidade de aprender com maior facilidade, né? Desenvolver sabedoria com maior facilidade. Então, eu vou citar uma convicção não poderosa, que é... E é bacana que você diga em voz alta aí: eu não sou bom com dinheiro. Eu não sou bom com dinheiro. Quanto é verdadeira essa sentença para você? Porque isso é ligado a como você gerencia o dinheiro, como você já gerenciou o dinheiro até então. Como você já guardou, se você se sente uma pessoa gastadora, tá? Uma pessoa que não sabe economizar. Tá? Silvia, rica noite para você, seja bem-vinda. Se você tem essa sensação que está tentando agora, mas tem um passado obscuro lá que jogou dinheiro fora, que já faliu. Ganha dinheiro e dinheiro escorre pelo meio dos dedos. Tem tudo isso por trás. E eventos que você já confirmou isso. Lembre-se, é uma escala de 0 a 10. E qual é a sensação no corpo? Aí você vai prestar a sensação. Você vai dizer, eu não sou bom com dinheiro. O que você sente? Um aperto na boca do estômago? Você sente uma pressão no peito? Uma queimação, uma ardência, um peso nas costas? Ok? Faça como se fosse uma percepção do corpo, como se fosse um raio-x, né?
Como se fosse um raio-x, como se fosse fazendo um escaneamento no corpo todo. Ok? Eu não sou bom com dinheiro. Como é que é isso no meu corpo? Tá? E agora, uma convicção poderosa ligada a essa não poderosa. Ok? Eu sou bom com dinheiro quando eu dou minha atenção integral a ele. Uma escala de 0 a 10, quanto é verdadeiro isso para você? Qual é a sensação no corpo quando você diz isso? E se existe algum evento, porque daí as convicções elas vêm através dos eventos, né? Que você já se sentiu bom com dinheiro quando se dedicou integralmente, quando botou seu empenho, seu esforço, fez seu máximo, seu melhor. Tá? Outra convicção não poderosa. Dinheiro honesto precisa ser duro de ganhar. Tem que trabalhar muito. Tem que suar muito. Dinheiro honesto precisa ser duro de ganhar. E aí tem aquelas cenas, né, de pessoas passando dificuldade para ganhar migalhas. Tá? Trabalhando duro de sol a sol. Dá para lembrar o agricultor ali, capinando, preparando o solo. Aí vem, tá com a plantação, né, quase frutificando, e vem uma tormenta e desmancha tudo. Vem o temporal e arrasa com tudo. Vem alguém e leva tudo. Dá uma praga e destrói com tudo. Jussara, rica noite para você, seja bem-vinda. Então eu falei de condições climáticas, falei de pragas, falei de pessoas desonestas, né? Tudo isso gera memórias, tem memórias, né? Pode não ter sido contigo esses exemplos, né? Os eventos que confirmam que isso numa escala de 0 a 10 pode ser um 10, um 9, um 8. Quando a gente diz que é um 5, é 50%, é uma convicção não poderosa, tá? A metade. Quando a gente diz assim, um 5, significa que ainda tá 50%, ok? Precisa ser duro, trabalhoso, e se a gente ainda der uma piscadinha, acontece uma coisa que sai do prumo, né? E isso aí tem as histórias lá da infância, até os pais da gente não passaram por aquilo ali, mas nós vimos eles conversando a respeito, que fulano foi passado a perna, que trabalhou muito e morreu jovem porque trabalhou muito. Eu acho que tinha até uma música da Legião Urbana. Eu não me lembro agora se é Legião Urbana ou qual era o outro grupo. Que o Marvin, não é Legião Urbana, tá? Marvin é o nome da música. E aí o pai passa pro filho aquele trabalho, né? Difícil. Que não frutifica. Que só dá para contar consigo. Que é solitário. E agora, convicção poderosa. Dinheiro é melhor quando ganho trabalhando no que amo fazer. Elizabeth, rica noite para você, seja bem-vinda. Dinheiro é melhor quando ganho trabalhando no que amo fazer. Então, assim, tira aquela coisa do peso que trabalhar é também. O trabalho, né? O sacrifício, que é o que eu não sei porque para a América Latina isso simboliza, né? O trabalho vem de uma palavra que tem relação em latim com sacrifício, né? O trepalho. Então aí, olha só que bacana, dinheiro é melhor ganho quando trabalhando no que amo fazer. Então aí não tem sacrifício.
Não tem dureza, porque eu tô amando fazer, que dureza vai existir, né? Ah, e uma aqui bacana, olha só. Crença, convicção não poderosa, ok? Trabalho real precisa ser trabalho duro. O trabalho que tem valor precisa que a pessoa sua sangue. Trabalho facinho não tem valor. Chegar no objetivo facilmente não tem valor. Uma escala de 0 a 10. Muitas pessoas até lembram, né? Os políticos estão lá numa vida fácil, né? E aí o dinheiro tá rolando. Trabalho de verdade tem que ser duro, penoso, dolorido. E aí você termina o dia, tô com uma dor no meu corpo, mas foi bom. Como assim? Tá? Numa escala de 0 a 10. E sensação no corpo? Lembre as notas. É ideal dizer isso em voz alta. Ok? Cada frase dessa, cada convicção dessas, tanto as não poderosas quanto as poderosas, precisam ser ditas em voz alta. E agora uma convicção poderosa. Trabalho parece compensador quando estou fazendo o que amo fazer. Compensa. Se eu amar o que eu estou fazendo, aqui já peguei 2 convicções que falam sobre amor. Ah, a Rosemary tá falando, só dá valor quando perde, né? Só dá valor quando sente dor, ok? Que também é ligada a essa questão do trabalho duro, suado, horroroso. Só isso tem valor. Valor para quem? Para quem a gente quer agradar. Ok? Deepak Chopra escreveu as 7 Leis Espirituosas do Sucesso num voo de Londres para os Estados Unidos. Acho que são 12 horas, mais ou menos. Ele escreveu um livro todo. E aí não tem valor? Para pensar, né? Em um livro hoje, difícil quem não tem pelo menos acessado uma vez. Eu mesmo já dei curso desse livro. Okay? Então, a importância da gente olhar essas convicções não poderosas, falar em voz alta, ver quanto é verdadeiro numa escala de 0 a 10. Perceber no corpo. Lembrar eventos que fazem com que tenha um percentual, tenha uma escala que não é 0. Quando é 0 e a sensação também é 0, ainda a gente pode fazer testes, outros testes. E uma vez eu tive um cliente que ele estava tão acomodado, tão acostumado a ter essas convicções não poderosas, e estava tão confortável com isso, porque era uma área que ele conhecia, né? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Que ele, quando nós fomos tratar algumas crenças não poderosas, disse, não, mas eu tô confortável, assim, eu tô bem, não sinto nada de desconforto. Aí eu fiz uma cena que pudesse mostrar que existia um desconforto subconsciente e que era isso que estava regendo a vida dele. Bom, naquela aula nós tivemos uma excelente aula e depois ele literalmente, depois de um tempo, ele deu para trás, sumiu. E mostrando que não estava pronto para trabalhar aquela convicção ali. Não estava querendo, não estava disposto. Porque eu lembro que o que ele tinha? Ele era um rapaz por volta de uns 30 anos, que estava sempre pulando de atividade em atividade, morava com os pais, era sustentado pelos pais, né? Tinha uma formação em propaganda, não, acho que era propaganda, marketing propaganda, e ele gostava de tirar fotos,
Mas ele não se mantinha com o trabalho dele. Ah, eu amo tirar fotos, estou trabalhando no que amo. Eu disse assim, que bacana, mas como é que você está sistematizando isso? Eu estou me sentindo muito confortável, assim, tá, você está morando com seus pais lhe sustentam, né? Ou você poderia estar contribuindo hoje para ajudar com seus pais em casa? Não posso, mas eu estou confortável, quer dizer, uma pessoa que não, né, que não contribui, não faz a sua parte como adulto, tá numa zona de conforto mesmo. E aí o que eu fiz foi colocar ele na frente. Aí eu usei um método para ele perceber que ele tinha esse inconsciente nele. E quando eu usei o método, eu botei uma pessoa na frente dele que ele dava bastante importância e ele mostrou a carteira vazia, aí ele sentiu o constrangimento. Aí ele sentiu a vergonha. Então eu pude mostrar para ele que ele estava na frequência da vergonha e ele não estava consciente disso. Ele não estava perceptivo disso. E isso estava regendo e sabotando ele. Então, a importância de trabalhar as convicções não poderosas. E se a pessoa sentir assim, não está sentindo nada, então vamos testar mais profundamente. Que isso quem faz é o especialista de EFT. E quem consegue trazer esse confronto mais profundo é o especialista de EFT. Então, muitas vezes a pessoa está na autoaplicação, não está perceptiva, é bom de tempos em tempos e ter um confronto mais profundo com o terapeuta, né? O especialista em EFT que vai realmente mostrar, a convicção tá aqui nesse nível, por isso que teu resultado tá assim, que é totalmente contraditório. Uma pessoa que faz o que gosta, né? Que tem um monte de conflitos com pai e mãe, e ainda não tem uma independência financeira para poder, pelo menos, contribuir em casa, que era uma das grandes reclamações do pai, que ele não contribuía em casa. Quando contribuía, era assim, lavando louça, botando roupa na corda, que não é uma contribuição, ajuda, mas não é uma contribuição real, né? A contribuição é entrar com o financeiro, pagando alguma luz, alguma água, algum telefone, internet, que era que ele usava, né, diretamente, e os pais pagando, né? Então, ele caiu na real naquele dia e depois deu um jeito de sumir. Ou seja, não estava pronto para entrar num outro nível de resultado, estava confortável. A zona de conforto estava muito confortável para ele. Os pais também não davam limite para ele, né? Só ficavam reclamando que era o que eles sabiam fazer e ele aprendeu a não ouvir reclamações, ok? Então, saindo das programações subconscientes, eu falei para vocês sobre a questão das pessoas terem, imagina, 103 convicções não poderosas, depois 103 convicções poderosas. Isso é uma das perninhas das 5, porque a gente não consegue mudanças. Eu fiz uma live uma vez que eu falei sobre quais eram as 5, né? Vou só reprisar para vocês, porque a gente não consegue mudanças. Eu tenho uma live no meu canal do YouTube, que é porque eu não consigo mudar. E aí um deles é crenças limitantes, depois é a zona de conforto, a culpa e a vergonha, e a perfeição e a procrastinação. Eu recomendo que depois vocês olhem essa live, que eu falo de todas as 5. E hoje eu estou entrando nas convicções limitantes, nas convicções não poderosas, né? Ligadas ao dinheiro e ao sucesso, ok? Imagina, 103 só aí. Então dá uma sensação assim que o cara tá sobrecarregado, é muita coisa para fazer, meu Deus do céu, ainda tenho que olhar mais 4 itens. Então o que eu vou fazer para vocês hoje, que nós vamos fazer hoje de EFT, é a gente baixar essa ansiedade pelos resultados,
Okay? Porque quando a gente está mais tranquilo, a gente consegue chegar em outros níveis. Hoje eu citei só três convicções não poderosas e 3 poderosas, mas imagina, ainda tem mais 100. Acho que alguém tá ficando apavorado aí, né? E a importância da gente trabalhar não só as convicções, mas se aparecer essa sensação assim, pô, tenho tanto para fazer, né? Então, eu quero que vocês façam EFT comigo, para vocês entrarem nesse fim de semana com o pé direito. Segunda tem live 8h30, ok? E conto com a presença de todos, mas vamos fazer EFT pra gente poder hoje sair mais aliviado, apesar de um monte de tema de casa para fazer. Tá? Então vamos lá. Mesmo que eu me sinta sobrecarregado com tanta convicção não poderosa, eu profundo e completamente me aceito como sou. Mesmo que eu tenha tantas convicções não poderosas no meu subconsciente, dá uma sensação que não vou conseguir. E eu sinto esse desconforto no meu corpo por isso. Eu profundo e completamente aceito a mim mesmo com esse desconforto. Mesmo que, olhando para todas essas convicções não poderosas, me geram estresse. E eu consigo perceber esse estresse no meu corpo. Eu escolho relaxar agora. Topo da cabeça. Eu não quero olhar para essas convicções. O meu corpo reage a essas convicções. Eu sinto alguma ansiedade com esse estresse ao redor dessas convicções. Eu fico imaginando o que está acontecendo. Meu corpo se sente bagunçado. E embaixo da boca. Eu sinto um pouco de estresse olhando para essas convicções, focando nessas convicções. Ou talvez um monte de estresse. Essas convicções não poderosas em mim. Focando nessas convicções não poderosas. E todo o estresse que vem junto. Toda a claridade que ainda não percebo nessas convicções. Eu fico imaginando o que realmente está se passando. Eu fico imaginando o que realmente pode estar acontecendo com essas convicções não poderosas. Parece ser seguro se permitir limpar dessas convicções não poderosas. Parece ser seguro permitir limpar essas emoções não poderosas. Parece ser seguro ganhar mais claridade. Eu percebo as emoções que pulam quando eu entro nessas convicções. Se ainda não percebo completamente, eu me abro para perceber. Aliviando todo esse estresse.
por tantas convicções não poderosas. É seguro olhar para essas convicções. É seguro olhar para essas emoções ligadas a essas convicções. Respira fundo e solta. Então, eu deixei uma sequência bacana para você entrar no final de semana, apesar dessa novidade que eu falei de 103 convicções não poderosas, mais 103 convicções poderosas. É muita coisa, né? Pra gente medir, pra gente sentir, pra gente pensar, né? Mas o mais importante é começar. E cada dia fazer como se fosse um alcoólico anônimo, participante do grupo de alcoólicos anônimos, um dia por vez, ok? Ter as convicções é um fato, mas o mais importante é se perceber e a partir daí criar uma estratégia dia após dia pelo seu melhor. Veja as lives anteriores no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Segunda-feira, tô aqui 8h30 da noite, falando de mais convicções, ok? E eu quero entrar mais a fundo para a gente começar a fazer sequências nas convicções, certo? Uma rica noite a todos, excelente final de semana, aproveite bastante, né? Eu recomendo, já que é final de semana e não tem live, que você entre no canal do YouTube, veja o seu objetivo, lá tá, os vídeos são todos separados por playlists, listas por assunto, e lá você vai encontrar um assunto. Na dúvida, digita Nara Muller e o assunto do lado, né? Que você vai conseguir um vídeo dentro desses mais de 230 que eu tenho lá, à sua disposição. Uma rica noite para vocês, um excelente final de semana, muita energia, muita vitalidade, muita liberdade emocional. Tchau!